Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar em cima de algumas ideias de dois filósofos. Um homem do século V a.C. e uma mulher do século XX da nossa era, do nosso tempo. Então vamos lá. O primeiro filósofo, ele é considerado um maluco, um perturbado. Muitos vão considerá-lo um doidão. Mas na verdade, nada mais é que uma crítica que ele fazia a seu tempo. O nome dele é Diógenes. Diógenes é um filósofo do século V e IV antes de Cristo. E o que nós vamos aprender dele nessa aula de hoje, né? A gente não tem ele seria uma pessoa que a gente deveria estudar bastante coisa a respeito dele, porque ele é bastante interessante e, assim, bastante questionador. A sua filosofia é bastante questionadora. Esse Diógenes, a filosofia dele, a gente chama de uma filosofia mais prática. Ele falava que a virtude não é teoria, virtude é prática. Então a primeira ideia que eu quero mostrar para vocês é que ele é um filósofo da prática. Segundo, o que mais chama atenção no Diógenes é o seu estilo de vida. O estilo de vida de Diógenes que chama atenção. Primeiro, ele era uma pessoa que vivia só com o essencial, nada de supérfluo. Outra coisa, ele não tinha uma casa, ele morava dentro de uma jarra grande, uma jarra de pedra grande. Muita gente vai falar que é um barril, alguns vão classificar como barril. Mas na verdade ele morava numa jarra grande. Então ele tinha uma cuia, tinha uma roupinha só e vivia com o essencial, nada de supérfluo. E a cuia um dia ele jogou fora. Por que jogou fora a cuia? Porque ele chegou perto de um camponês e viu que o camponês bebia água com a mão. Então falou assim, nem da cuia eu não preciso. Então era um filósofo assim, primeiro, né, despojado, ele não precisava de nada. Segundo, ele não se importava com a opinião das pessoas. O coletivo para ele não tinha valor. Vou explicar por quê. Ele fazia xixi onde desse vontade, como um animal. Ele fazia xixi onde desse vontade, ele se masturbava onde desse vontade. Ele falava com quem ele queria. Então ele não tinha assim muito negócio de convenção com ele, não. E isso, imagina, né? Imagina uma sociedade grega, uma sociedade refinada, uma sociedade cheia de princípios, com uma moral assim, né? Não uma moral como nós temos hoje, mas assim, com um certo tipo de regra a seguir. Imagina esse homem, como é que ele não foi visto lá. Daí as pessoas começaram a abusar dele, a brincar, a fazer anedotas e a chamá-lo de Quinos. Quinos ou Quinos, né? Cada um vai ler de uma forma. Quinos significa em grego cão. E Quinos deu para nós a palavra cínico, aquele que vive de maneira desregrada. Hoje, cínico tem uma outra conotação, né? Hoje, cínico é a pessoa abusada, debochada, é a pessoa que tá rindo, mas finge que não tá. Então, tipo assim. Só que o cínico do Diógenes, a filosofia cínica de Diógenes é diferente. Ele vivia de maneira despojada. Ele vivia como se fosse um cão. E ele não ligava, não. E ele dizia o seguinte, ser um cachorro é uma beleza. Por quê? Cachorro, ele sabe distinguir pelo instinto quem é bom, quem não é. Cachorro não tem ansiedade. Cachorro não tem ambição. Então todo esse ensinamento ele absorveu quando ele foi tratado como cachorro, né? Cachorro virou, né, que era em grego quinos, que para nós virou cínico. Aí nasceu a filosofia que nós estamos aqui aprendendo, que é a filosofia cínica. O que é a filosofia cínica? É a filosofia que não dá
não se interessa pela opinião do outro. O que o outro fala não importa. O que a sociedade impõe não importa. O importante é eu praticar a minha virtude. A minha virtude. E eu escrevi aqui os 3 pilares em que se baseia a filosofia do Diógenes. Um deles é o autodomínio, o autocontrole. Ele falou assim, quem não tem autocontrole não tem nada. O segundo é a liberdade, tem que ser livre. E ele fazia isso na prática. Imagina, gente, você fazer xixi perto dos outros, você se masturbar perto dos outros, né? Cada sociedade tem suas regras. Agora, você imagina você acabar com essas regras. Eles devem ter achado que ele era maluco, perturbado. E um outro conceito também que ele vai trabalhar muito é a questão da apatia. O que é apatia? Apatia é a falta de sentimento. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, a gente que espera muito, a gente confia muito, a gente gosta muito dos outros, tem simpatia, tem empatia, a gente sofre demais. Então a gente tem que ser apático, porque o que vier é lucro. Você tem que ser apático, sem sentimento. Por quê? O que vier é lucro. Então deu para entender um pouco da filosofia do Diógenes. O Diógenes, do século V, é um filósofo chamado de cínico, né? A filosofia é cínica, mas no sentido de quê? De despojamento, no sentido de liberdade, no sentido de autonomia, no sentido de apatia, no sentido de não ligar para a opinião das pessoas. E ele foi classificado como um maluco, como um perturbado, tá joia? E a outra filósofa que nós vamos falar, ela também é bastante interessante. A filosofia dela é classificada como objetivismo. E nós já falamos sobre ela em uma outra ocasião. Aqui nós vamos fazer apenas um recortezinho da filosofia dela que vale a pena ser estudado. É a Ayn Rand. Ayn Rand. Também não sei como pronuncia muito bem. Nome próprio é meio complicado de fazer as pronúncias, né? Mas o que nós vamos ver dela? Hoje nós vamos ver dela uma obra chamada Cântico. Gente, vale a pena ler essa obra. A obra se chama Cântico, de Ayn Rand. Ayn Rand, nessa obra, é uma obra de ficção, mas que está incluída toda a filosofia dela nesta obra. Está toda a filosofia de Ayn Rand nessa obra. Então vale a pena ler. Ela vai nessa obra, o eu vai estar abolido. Só existe o nós. O que vale é o coletivo. Ela vai, os personagens presentes ali vão mostrando cada ponto da filosofia dela. E a gente sabe muito bem que ela fugiu do comunismo, ela fugiu do nazismo e ela se refugiou nos Estados Unidos. Então o pensamento dela está todo envolvido nesse emaranhado de coisas aí. Então o objetivismo dela vai criticar esses regimes totalitários e que impõem a sua vontade. Para ela, o que vale é o indivíduo. Mas lá na obra, o indivíduo é proibido. Olha para você ver, parece ao contrário, mas não. Ela está fazendo uma crítica. O eu é proibido na obra. Tudo é o nós, tudo é a vontade do nós. Então, em cima do nós, a gente é obrigado a fazer tudo. Então, ela vai, a partir disso, criticar o socialismo, ela vai criticar o nazismo e vários tantos outros regimes que impõem o nós. Fala assim, não, o importante é o coletivo. Então, vamos desprezar as nossas vontades por causa do coletivo. Então, a Ayn Rand é uma filósofa bastante importante, merece ser conhecida, e essa obra dela, O Cântico, merece ser lida. E o que tem a ver, os dois filósofos que nós estudamos hoje? Olha, nenhum dos dois se preocupava com o nós. Para eles é o eu é que resolve o meu problema, o indivíduo que resolve os seus problemas. E a gente não deve dar satisfação a ninguém. E para ilustrar essa aula de hoje, assista o Rei Leão, tá joia? Assista o Rei Leão, leia o material e fique atento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.